I received this cute machine very recently. What is so intriguing about this machine is that you just place an ice block below it, it will start to rotate. What is even more intriguing is that if I replace this ice block with a cup of hot water, it will again rotate, but in the opposite direction. This interesting device is known as a Stirling engine, invented by Mr. Robert Stirling long back. To understand how does this device work, or how was Mr. Stirling's mind work at the time of this invention, as usual, let's get into 3D animation. É difícil acreditar que a mera presença de uma temperatura constante baixa e alta pode resultar em um movimento pulsante como este. Mas então vem a mente genial de Robert Stirling. Para começar, separe as placas quentes e frias com um material isolante. Vamos introduzir um cilindro espesso e isolante chamado deslocador para este propósito. Se o deslocador estiver na parte inferior, ele obviamente evitará o fluxo de calor da placa inferior, o que significa que a maioria do ar passa por uma transferência de calor com a placa fria superior e o volume de ar se aproxima da temperatura do ar circundante. Se o deslocador for movido para cima, o inverso exato acontecerá e o ar aquecerá. Quando a temperatura do ar dentro deste volume aumenta, sua pressão também aumenta. A próxima ideia brilhante de Robert Stirling foi usar essa alta pressão para executar um pistão de energia. O mesmo pistão de potência para mover o deslocador para cima ou para baixo. Vamos ver como ele conseguiu isso. Para alcançar este objetivo, Robert Stirling conectou mais uma manivela no mesmo eixo rotativo do pistão de potência, desta vez em um deslocamento de 90 graus para a primeira manivela. Agora esta manivela está conectada ao deslocador. Ela também adicionou um volante no eixo, o uso do qual vamos conhecer mais tarde. Agora vamos ver como esses arranjos alcançaram os objetivos de Robert Stirling quando a placa inferior do motor é aquecida. Vamos começar com a posição mais baixa do pistão de energia. Se você verificar a posição do deslocador aqui, ele está quase no meio. O ar obviamente fica aquecido, então sua pressão aumenta, o que move o pistão para cima. Vamos voltar atrás e ver esse movimento mais uma vez. Apenas observe o que o deslocador está fazendo. Claramente, durante o movimento ascendente do pistão, o deslocador se move para cima e suporta o calor adicional da placa quente. O deslocador impede a transferência de calor da placa fria durante este movimento, o que significa que durante o movimento ascendente do pistão, a temperatura e a pressão do ar continuam aumentando e o pistão extrai a energia. No entanto, depois de chegar ao topo, você pode ver que o deslocador está novamente no meio, o que significa que o ar aquecido pode perder calor para a placa fria. Obviamente, esse processo reduz a pressão do volume de ar. Devido ao ímpeto do grande volante, o pistão agora iniciará sua jornada descendente, durante a qual o ar perde progressivamente mais calor e pressão. Portanto, o movimento descendente do pistão acontece sem muita dificuldade. Depois que o pistão atinge a posição inferior, estamos de volta ao ponto de partida e o ciclo se repete. É uma bela maneira de produzir movimentos recíprocos, não é? Agora, você pode prever como esta máquina vai se comportar se mantivermos um bloco de gelo abaixo dela. Aqui a temperatura e a pressão do ar interior tornam-se menores do que a temperatura e pressão atmosféricas. A baixa pressão dentro da câmara significa que a força que age sobre o pistão estará em uma direção descendente, então o pistão tem que se mover para baixo. Desta forma, o motor gira na direção oposta. Em suma, este motor continuará funcionando a menos e até que haja uma diferença de temperatura entre as duas placas. Quanto maior a diferença de temperatura, maior a velocidade do motor e a potência. Os motores Stirling têm uma eficiência incrível de conversão de energia.
Então, por que não usamos esses tipos de motores em nossos carros? A principal razão é que os motores Stirling demoram a responder a demandas de energia variadas. Para variar a saída de potência de um motor Stirling, você tem que controlar as temperaturas da placa superior e inferior, e os controles de temperatura sempre levam tempo. Além disso, os motores Stirling são mais pesados e caros em comparação com seus pares. No entanto, acreditamos que o motor Stirling pode ser um candidato ideal para a extração de energia solar. A usina de energia solar Maricopa, encomendada em 2010, era baseada na tecnologia de motores Stirling e era capaz de produzir 1,5 MW de eletricidade. Este projeto foi posteriormente abandonado devido a preocupações ambientais. Vamos esperar que os engenheiros modernos encontrem uma aplicação adequada para a invenção genial de Robert Stirling. Por favor, não se esqueça de nos apoiar e obrigado por assistir ao vídeo.